Então, estamos aqui para conversar sobre o nosso projeto de intervenção. Vamos discutir as etapas desse trabalho. A gente já começou a conversar sobre isso na nossa primeira reunião, no nosso primeiro encontro, cada tutor com os seus alunos. E hoje nós vamos, então, teorizar um pouco em cima de cada etapa e passar mais algumas informações para facilitar para vocês a realização, então, desse trabalho, que é um dos quesitos para que vocês possam certificar o curso de vocês, receberem um certificado. As informações necessárias para que vocês consigam acessar a plataforma virtual de forma adequada encontram-se nos vídeos tutoriais, naquela página de entrada do nosso ambiente virtual do curso. Nessa mesma página existem algumas caixas com ícones e dentre esses ícones vocês vão encontrar lá um ícone que diz respeito ao nosso curso, ao nosso projeto de intervenção. Ela se encontra atualmente do lado da unidade 1 e está escrito lá projeto de intervenção. Clicando sobre esse ícone você conseguirá acessar aos fóruns do projeto. Mas o que será esse nosso projeto? O projeto vai ser o formato adequado, adotado para o nosso curso, para a realização desse trabalho de conclusão. A maioria de nós está mais acostumado com esse trabalho de conclusão, seguindo o formato acadêmico de monografias e projetos de pesquisa. Nesse curso nós nos apropriamos de alguns instrumentos desse projeto científico, mas o que nós pretendemos é que vocês realizem um projeto de intervenção, ou seja, que ele tenha uma etapa onde você vai diagnosticar um problema, encontrar uma solução para esse problema, efetuar a solução desse problema na prática e nos relatar como foi que isso aconteceu. Então, é o formato que nós adotamos nesse curso e que, ao final do curso, vocês deverão encaminhar o relatório desse projeto de intervenção para análise da nossa banca. O projeto de intervenção vai ser uma condição sine qua non para que você consiga concluir o seu curso. Você precisa ter médias acima de 7 em todas as unidades do curso e você precisa realizar esse projeto e esse projeto tem que receber uma nota adequada pela banca que vai ser submetido. Além do mais, como nós já conversamos no presencial, o projeto de intervenção ele é individual. Mesmo que a sua equipe de trabalho vá te auxiliar, e isso geralmente acontece, na realização do seu projeto, a colocação do projeto no ambiente virtual deve ocorrer de forma individual. O que isso quer dizer? Que se você tiver na sua equipe algum companheiro que esteja realizando o curso, cada um de vocês tem que realizar o seu projeto de forma individualizada. O tema até pode ser o mesmo, vocês podem trabalhar de certa forma com um mesmo problema, mas na hora de inserir no ambiente, na hora de escrever o seu projeto, isso deve ser feito de forma individual. Ele será desenvolvido durante 5 etapas, durante todo o curso, sendo que a primeira etapa já se iniciou no dia do nosso primeiro presencial e cada etapa desse projeto de intervenção, ela vai ser avaliada pelo seu tutor e deverá receber uma nota máxima, nesse momento, equivalente a 70, para que você possa avançar para uma etapa seguinte e ter o direito de ir para a avaliação final na banca do curso, onde o seu trabalho será novamente avaliado e aí sim com uma avaliação de 0 a 100. Então, é importante que a cada etapa isso seja feito de maneira adequada, de forma conjunta com o seu tutor e para isso, clicando sobre aquele ícone do projeto de intervenção, você encontrará lá 2 fóruns acontecendo simultaneamente para cada etapa. Um fórum individual, onde você vai trabalhar somente com o seu tutor, e é por esse fórum individual que você vai tirar as dúvidas importantes que você tenha de uma maneira mais reservada,
e é nesse fórum que você vai postar os seus arquivos em formato de texto para que o seu tutor possa fazer a correção e reenviar a você. Simultaneamente estará ocorrendo o fórum coletivo dessa etapa. Nesse fórum coletivo, você pode conversar com os seus colegas de turma e com o seu tutor e dividir, então, os anseios, as expectativas e as dúvidas mais gerais que vocês possam ter. É lá nesse local também que o seu tutor vai estar postando algumas dicas, algumas informações para facilitar o cumprimento daquela etapa. É interessante relembrá-los que projeto de intervenção é diferente de uma proposta. Quando a gente fala em projeto de intervenção, nós estamos falando que ele precisa ter um começo, meio e fim e que o fim dele tenha um produto final. Quando nós falamos em proposta, eu estou falando numa carta de intenções, em coisas que eu tenho intenção de colocar em prática, mas eu não tenho a necessidade de realizá-las. Então, que fique bem claro que o que nós vamos fazer é um projeto de intervenção onde um produto final tem que ser realizado. Esse formato de projeto de intervenção está baseado no que a gente costuma chamar, dentro do Sistema Único de Saúde, de integralidade. Esse curso está fundamentado nos conceitos e nos princípios do SUS, na integralidade, na Política Nacional de Humanização. Assim sendo, dentro da Política Nacional de Humanização, preconiza-se que haja, dentro da formação dos profissionais que já estão no serviço, quanto daqueles que estão sendo formados na academia, que se faça a formação desse profissional juntamente com a intervenção desse na realidade, seja naquela que ele está vivenciando enquanto trabalha, seja naquela que ele vai vivenciar após terminar o seu curso de graduação. E nós, então, trazemos aqui uma referência do Heckert e do Neves, falando sobre o triângulo de referência, então, para essa formação e intervenção. Esse triângulo de referência está baseado no trabalho, na avaliação formativa, ou seja, aquela que vai sendo feita à medida em que o profissional vai se colocando no mercado, dentro do sistema, no contexto do processo de trabalho em que ele está envolvido, nas situações formativas, na vivência da realidade, na sua capacidade de analisar crítica e reflexivamente essa realidade e no trabalho, através da sua produção, na invenção dos serviços, melhorando suas competências, melhorando seu enfrentamento nas situações de trabalho, quando na gestão, realizando uma gestão participativa e facilitando e otimizando a questão da autonomia, não só do profissional, mas também do usuário do sistema. Então, o nosso projeto de intervenção busca esse triângulo de referência no nosso aluno. É isso que nós estamos buscando junto com esse projeto, junto ao alunado, ou seja, melhorar essa formação realizando a intervenção ao mesmo tempo. Então, esse projeto de intervenção nada mais é do que uma pretensão de relacionar o conhecimento que o aluno trabalhador já possui com aquele que ele necessita ou pretende adquirir para enfrentar os desafios cotidianos. O seu objeto de estudo, ou seja, o problema que ele vai escolher, será determinada questão de saúde vivenciada no seu processo de trabalho, que seja um problema explicitado ou não. Então, é alguma coisa que você já observou no seu ambiente de trabalho e que você tenha governabilidade para mudar essa situação. Então, o seu PI, né, que é o apelido que a gente coloca para o projeto de intervenção, será nada mais do que a sistematização do conhecimento construído por você ao longo do curso, ao longo dos módulos do curso, acrescido daquele que você vai adquirir na literatura em relação àquilo que você pretende modificar na sua realidade. Então, é uma produção de conhecimento com significado social, que possibilita a transformação de uma realidade em seu processo de trabalho em saúde.
diferente daquela monografia acadêmica onde o principal objetivo é se cumprir uma etapa de uma época de formação. Então aqui, além da gente estar fazendo a formação, nós vamos então realizar a intervenção. No seu projeto de intervenção tem outras diferenças muito marcantes em relação ao projeto científico e é muito importante que a gente mais uma vez bata sobre essa tecla, porque os alunos têm a tendência de quererem transformar o projeto de intervenção em um trabalho científico e não é essa a nossa intenção. Aqui nós vamos realizar o que chamamos de diagnóstico situacional. A maioria dos alunos pretende transformar o projeto de intervenção apenas no diagnóstico situacional, em buscar dados sobre a realidade. E a gente quer deixar muito claro para vocês que buscar informações, buscar os dados, transformar esses dados em informações da sua realidade, é, na verdade, uma etapa que tem que estar acontecendo na prática do seu dia a dia, no seu processo de trabalho, porque é função do trabalhador em saúde. O nosso diagnóstico situacional é apenas uma etapa para que você possa chegar ao objeto que você deseja. Ele não pode ser o fim do seu trabalho. Então, você tem que ter esses dados para, em cima dos dados, escolher um problema para, então, propor uma intervenção e realizá-la. Então, nós vamos, a partir desse diagnóstico situacional, fazer a problematização, elencar um mapa de problemas existentes naquela região, escolher um problema. Essa escolha do problema deve, mais uma vez eu friso, estar voltada para um problema em que você tenha possibilidade de resolvê-lo. É importante também você lembrar que para conseguir realizar esse projeto, você tem que deixar bem claro o seu objetivo geral e quais são os objetivos específicos para se chegar nessa sua meta, nesse seu objetivo geral. É importante que você justifique por que esse problema é importante, e aí nós nos apropriamos de algumas etapas daquele projeto científico, né? Quando a gente fala em objetivo, quando a gente fala em justificativa. E outra coisa que veio como um item inovador nessa nossa terceira turma do curso, a questão de que nós queremos sair daqueles projetos de educação reducionistas, né? Então, deixar bem claro que nós não iremos mais aceitar projetos que sejam apenas e tão somente baseados em algumas intervenções de educação e saúde. Por exemplo, num número pré-estabelecido de palestras para determinada população. Então, nós queremos avançar disso. Não estamos tirando aqui o mérito desse trabalho de educação em saúde, baseado em palestras, mas nós precisamos e temos condições de avançar para algo mais consistente. Outra coisa interessante é que nessa busca da literatura, ela tem que ser uma busca pequena, não é como se fosse para um trabalho monográfico. Mas nessa sua busca pela literatura, buscar experiências exitosas referentes ao trabalho, ao processo que você pretende realizar. Então, a gente coloca aqui uma citação do Vasquez, que na verdade é um pedagogo, dizendo que se a teoria em si não transforma o mundo, ela pode contribuir para a sua transformação, desde que assimilada por aqueles que vão fazer com seus atos reais e efetivos essas transformações. Então, busquemos outras experiências exitosas que já existem na literatura a respeito do que você pretende fazer. Então, as nossas etapas do projeto de intervenção foram assim relacionadas. Primeira parte, a análise situacional. A segunda parte, os aspectos introdutórios, a análise estratégica, a intervenção e as considerações finais. Para cada uma dessas etapas, você terá um tempo, em média, de 3 meses para realizar cada etapa. É tempo mais do que suficiente para se realizar as etapas, desde que você não deixe para a última hora.
Então vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a análise situacional e é essa que a gente já vinha conversando, em que você, na verdade, só estaria montando esse mapa de problemas, tendo em vista que o ideal é que você já saiba qual é a realidade, qual é a situação dessa população onde você trabalha, que está adstrita, então, à sua unidade básica de saúde. Mas, se você não conseguir esses dados, se você não tiver esses dados em mãos, nós damos aqui algumas sugestões onde você pode encontrar os dados necessários. Uma delas é o Sistema de Informações IDSUS, cujo endereço se encontra na tela. Outra coisa que você deve procurar buscar para embasar essa sua análise situacional seriam os indicadores de saúde correspondendo àquela sua região ou a uma população específica, se você for trabalhar com uma população específica, procurar dados também no CIAB e no IDSUS, que são os indicadores básicos de saúde do Brasil. Outra tarefa importante sua nesse momento seria uma conversa com a equipe toda ou com a coordenação da equipe na busca de analisar os dados que são produzidos na sua unidade de saúde ou no processo de trabalho ou no território. Quero deixar claro que o problema ao qual você vai se atentar não necessariamente precisa estar diretamente relacionado com o usuário. Você pode estar identificando aí no seu local de trabalho algum desvio no processo de trabalho, na relação entre os profissionais, na relação do profissional com o usuário, e o seu foco pode ser qualquer uma dessas situações, ou no próprio território como um todo. Não existindo os dados disponíveis na sua unidade de saúde, acesse os dados do Ministério. Um outro local onde você pode estar encontrando os dados é na sala de situação em saúde, que compartilha experiências do Brasil todo sobre várias situações comuns a todas as regiões e está disponível, então, no site que está na tela. Dentro dessa sua análise situacional é o momento onde você deve fazer a escolha do problema sobre o qual você vai intervir. Essa escolha do problema precisa estar bem claro que você deve escolher um problema em que possa ser resolvido por você ou por você com a ajuda de sua equipe ou localmente. Então, não vamos procurar problemas que não são da nossa governabilidade, né? Para escolher um problema a ser trabalhado, você deve inicialmente refletir sobre os problemas que você vivencia e sobre as possíveis causas geradoras e as prováveis soluções. Então, você prioriza as situações que possam trazer mais risco à população na hora de escolher o problema. Escolhe também os grupos de maior vulnerabilidade social, por exemplo, crianças, idosos, as mulheres, se for o caso de você for escolher um subgrupo populacional. E também analise os indicadores de saúde para ver se eles estão ou não sendo alcançados. Essa seria também uma estratégia interessante na hora de escolher o problema que você vai trabalhar. Depois disso, você pode fazer o que a gente chama de mapa de problemas, né? Relacionar os problemas importantes sobre uma situação específica, colocar os problemas numa ordem sequencial de importância, identificar qual que é o problema central, organizar as causas desse problema central, identificar as causas principais e as causas correlatas desse problema, definir os efeitos do problema central, organizá-lo em níveis e construir o que a gente chama de árvore de problemas, onde você consegue identificar a relação de causa e efeito. A gente tem aqui uma imagem mostrando que você vai conseguir, através dessa árvore de problemas, saber quais são as causas principais e quais as consequências que ela gera. Talvez com um exemplo fique um pouco mais fácil. Então, a gente tem aqui uma árvore onde a raiz do problema seriam... você tem o problema central, vamos pegar assim, bem ao meio aí. O problema central, no exemplo, seria o lixo nas ruas.
como consequência, o que esse lixo nas ruas estaria trazendo? Bueiros entupidos, enchentes, caos no trânsito, famílias desabrigadas, etc. E aí vai buscar a raiz desses problemas, que é onde você deve estar intervindo, né? Então, no caso, seriam o quê? As pessoas não jogam lixo no cesto ou local apropriado, não existe cesto suficiente, não existe recolhimento adequado pela prefeitura, não existe limpeza regular dos bueiros. E dentro desta raiz do problema, escolher uma ou mais fatores que você poderia estar atuando, poderia estar intervindo para modificar essa realidade que o problema central te mostrou. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente quer que você trabalhe nessa sua análise situacional. Nessa etapa, você então vai explicitar a situação de saúde que escolheu, considerar as características e os fatores que interferem ou interferirão em sua ação. É como a descrição de uma fotografia ou de um filme para as outras pessoas que não conhecem sua realidade. Por que eu coloco isso? Porque, como o nosso curso não é presencial, tanto eu como o tutor, como a banca, só vamos ter acesso à realidade através da análise que você fizer. Então, essa sua análise tem que ser o mais fiel possível, tanto do ponto de vista ortográfico, gramatical, de concordância, de narração, de redação dessa sua análise, quanto do ponto de vista de dados, de informações que você possa trazer para compor esse panorama, esse quadro, essa situação que nós vamos então ser capazes de imaginar, de conhecer através da sua fala. Então, é uma etapa preparatória para o seu PI. Na verdade, ela não vai aparecer no seu trabalho final, mas ela deve estar lá descrita, deve estar lá colocada como primeira etapa para que a gente possa entender por que motivo você escolheu aquele problema. Então, ela é de muita importância para o resultado final do seu trabalho. Então, um exemplo aqui resumido de como você pode descrever esse problema escolhido. Então, em sua análise situacional, você deverá minimamente ser capaz de descrever qual é a situação, quando ela está ocorrendo, onde ela está ocorrendo e com quem, né? Então, nesse com quem, quais são os sujeitos envolvidos no ambiente em que o problema está ocorrendo, caracterizando a área, né? No caso, a gente pôs aí uma barra para o sistema prisional, porque alguns alunos podem estar trabalhando dentro das unidades no sistema prisional e é importante caracterizar a população como um todo, tanto os sujeitos usuários, quanto os sujeitos trabalhadores, tanto quanto a gestão. Feito isso, depois de você ter analisado a situação, escolhido o problema, você vai passar para a etapa número 2, assim que o seu tutor te der o sinal verde de que sua análise situacional se encontra pronta. Na etapa número 2, que é a etapa dos aspectos introdutórios, você vai procurar na sua literatura intervenções semelhantes e experiências exitosas, informações para fundamentar a sua escolha. Porque é nessa fase dos aspectos introdutórios é que vão estar contidas a sua introdução, os seus objetivos e suas justificativas para a realização desse projeto. Então, essa etapa é uma etapa que ela vai ser bem robusta, porque ela vai ser composta tanto pela introdução, quanto por uma pequena revisão de literatura, quanto pela justificativa e pelos objetivos. Então, a gente teria aqui um passo a passo, uma receitinha, né, para aqueles que gostam de seguir um passo a passo, onde no primeiro parágrafo você apresentaria o problema abordado de uma forma bem generalizada, num segundo parágrafo, dados mundiais, nacionais, casuística, epidemiologia, etc. Num terceiro parágrafo, dados locais sobre o problema, casuística e epidemiologia local. No quarto, quinto e sexto parágrafo, você faria uma problematização com a contextualização sobre o primeiro, segundo e terceiro parágrafo, semelhante ao que se faz numa revisão de literatura. E nessa etapa, chamar a atenção que pode haver parágrafos sem citações, mas não devem ser muito grandes, eles devem funcionar como um gancho
entre um parágrafo e outro. No penúltimo parágrafo, você iria escrever, então, a justificativa. Qual é a importância daquilo que eu estou pesquisando, que eu estou procurando, por que eu me ative àquele problema? Qual é a importância dele no ambiente em que eu trabalho? E no último parágrafo, você fecharia, então, com o objetivo geral do seu projeto de intervenção. Lembrar mais uma vez que o objeto geral, o objetivo geral, é aquele que denota uma ação. Então, ele deve ser construído inicialmente com um verbo de ação. Então, eu vou fazer determinado procedimento. E os seus objetivos específicos são todas aquelas ações que vão te ajudar a realizar o seu objetivo geral. Então, os seus objetivos específicos estão intimamente ligados à resolução do seu objetivo geral. É por isso que é importante cuidar da amplitude dos objetivos e da relação desses com o PI, porque senão você fica com uma tarefa muito grande e nós temos o curso num espaço estanque de tempo, 1 ano e meio. Então, o nosso projeto deve ser desenvolvido em todas as suas etapas durante esse tempo do curso. Então, é uma ação necessária para se resolver o problema escolhido, a questão dos objetivos. Inicia-se com verbo e os objetivos específicos são as ações necessárias para se alcançar o objetivo geral. Na análise estratégica, que seria então a sua terceira etapa, você vai nos explicitar como vai conseguir alcançar os objetivos propostos na etapa anterior. Então, seria no que a gente chama de trabalho científico, a metodologia. Aqui não com os rigores do método científico, mas sim um passo a passo de como você vai remover cada uma das causas que complicam o problema que você escolheu para trabalhar. Então, o que você pretende alcançar com o PI? O que fazer para modificar a situação problema? Então, nessa etapa é importante também descrever o motivo desse PI, né? De preferência com base em literatura atual. Então, a literatura te suporta também nesse momento da análise estratégica. Então, você vai ter uma literatura, uma busca de literatura que você vai usar nos seus aspectos introdutórios e uma busca de literatura que também você pode estar realizando nessa etapa da análise estratégica. São apenas 3, 4 referências inovadoras, bem-sucedidas, exitosas, recentes sobre essa etapa que você pretende realizar. O que deve conter na etapa da análise estratégica? O projeto, que melhor atende à situação que você escolheu para trabalhar. Ou seja, o passo a passo, o planejamento de cada uma das etapas, né? Primeiro farei isso, depois farei aquilo, em terceiro farei aquilo outro. De tal maneira que nessa etapa você tenha um cronograma do seu PI e esse cronograma esteja contemplado dentro do período do curso. Aqui a gente até coloca uma figurinha para sinalizar que você só deve estabelecer etapas que possam ser executadas no prazo disponível. Então, você deve responder ao como o trabalho será feito ou realizado nessa etapa, né? O planejamento. Qual vai ser a população-alvo, quais são os sujeitos envolvidos, se é um grupo de hipertensos, se é um grupo de diabéticos, se é um grupo de idosos, se é um grupo de gestantes. Qual é o quantitativo dessa população-alvo que você pretende adquirir? Diferente da análise situacional, onde você levantava a situação de toda a população, aqui na análise estratégica você vai se direcionar apenas à população-alvo. Caracterizar melhor essa população-alvo, quais são as peculiaridades dela, quais são as características relevantes, perfil epidemiológico, casuística, o problema abordado, né? Caracterizar o espaço a que pertence essa população-alvo, o ambiente e também alguns outros fatores, como variáveis demográficas, né, número de habitantes daquela população-alvo
distribuída por sexo, por idade, por local de residência, as condições socioeconômicas, culturais, políticas, mas todas relacionadas à população-alvo e que podem influenciar no seu projeto. Quando? Por quanto período de tempo vai ser realizado? Geralmente essa etapa vai durar 4, 5 meses, então o seu projeto tem que ter essa duração. Onde será realizado? Se é dentro da unidade, se é no centro de convivência, se vai ser num bairro específico, se vai ser numa igreja, se vai ser na pastoral, se vai ser debaixo da árvore, se vai ser na quadra de esportes. É importante que você nos localize essa área. Quais são as características desse espaço? Por que isso foi relevante trabalhar dessa maneira nesse espaço? Qual será o instrumento que você vai utilizar para realizar, para embasar o seu PI? Ou seja, o que você realizará? Eu pretendo trabalhar com educação em saúde, mas coloque quais os instrumentos de educação em saúde você irá utilizá-los, além da palestra e da roda de conversa, que é o que a gente diz que nós não podemos nos reduzir somente a esses instrumentos. O que mais você irá realizar? Terminada essa parte, você passará então, assim como em todas as outras, após a aprovação, o selinho verde do seu tutor, você passará para a etapa 4, que nós batizamos de intervenção. Na etapa 4, você vai relatar o que aconteceu durante o desenvolvimento daquele projeto que você planejou na etapa anterior. Nós sabemos que planejar é uma coisa e a realização, às vezes, acaba acontecendo de forma um pouco diferente. Então, é na etapa da intervenção em que você vai nos mostrar como foi desenvolvido o PI em sua unidade básica, na sua equipe de saúde da família ou na situação que você escolheu. Lembrando que, na etapa anterior, o verbo a ser usado será sempre no futuro, porque você está planejando a etapa. E aqui na intervenção, os verbos serão utilizados no passado, porque você vai estar relatando algo que já aconteceu. É, então, o relatório do seu projeto. São as considerações sobre o trabalho realizado na prática, fazendo uma análise crítico-reflexiva, descritiva sobre o PI. Então, ao mesmo tempo que você relata, você já vai fazendo suas reflexões, suas considerações sobre o que deu certo, sobre o que deu errado, sobre o que poderia ter avançado, sobre as intercorrências, sobre que atitudes você tomou frente às intercorrências que porventura possam ter acontecido. Então, são o passo a passo do que aconteceu em relação ao que você havia planejado. Detalhe da melhor forma possível, através de tabelas, além do texto, de fotos, de gráficos, da forma como você achar melhor, contextualizando com a literatura escolhida. Avalie se os objetivos do PI foram atingidos totalmente, parcialmente, ou se não foram, por que não foram, por que foram, quais as fragilidades, quais as potencialidades, todas essas considerações devem ser colocadas nessa etapa. E também as propostas para superar as fragilidades que você encontrou. Então, além de fazer esse panorama, de nos contar como tudo aconteceu na prática, já faça essa sua ponderação para superar as coisas que não deram certo, para superar as fragilidades. E também como você poderia, ou a sua equipe poderia estar otimizando as potencialidades que vocês encontraram durante o fazer desse projeto. E também, para finalizar essa etapa, as perspectivas para novos projetos de intervenção. Você pode até estar especificando. Na sua etapa 5, você vai fazer as suas considerações finais, né? Nessa etapa 5, para cada uma das suas considerações, para cada parágrafo de suas considerações, você deverá, na verdade, estar respondendo a cada um dos seus objetivos, geral e específicos. Então, é nesse momento em que, para cada objetivo, deverá haver uma consideração.
o que o PI desenvolvido trouxe de novo para a equipe, para a realidade local, para a saúde da população-alvo, também são elementos que compõem a etapa das considerações finais. Qual que é a contribuição do seu projeto de intervenção para a inserção, integração e para a fixação do profissional na equipe e na comunidade? Também será nessa etapa que você deverá colocar. Então, de uma forma geral, seriam essas as nossas etapas. Para cada uma delas vai ter um prazo que vai ser colocado no ambiente virtual para vocês. Então, nós vamos ter a etapa da análise situacional com as suas perguntas e com as suas tarefas. A mesma coisa para a etapa dos aspectos introdutórios, para a análise estratégica, para a intervenção e para a última etapa, que seriam as considerações finais. Além dessas etapas estanques, vocês vão ter que, ao final do curso, entregar por via virtual um documento síntese de todas essas etapas, que seria o seu projeto propriamente dito. Então, observem que no texto final a ser enviado para a banca, nós vamos colocar todas essas etapas que constam desse quadro, e a análise situacional não será colocada aqui. Então, nós começamos com a capa, com a folha de rosto, algumas dedicatórias, agradecimento, epígrafe, se for da sua vontade, mas nós iniciamos o nosso trabalho em aspectos introdutórios e vamos finalizá-los com as considerações finais, com as referências, anexos e apêndices. Aquela etapa da análise situacional ficará somente guardada lá para a problematização. Outra coisa que vai estar disponível no ambiente para vocês são as normas de formatação do texto. Nós vamos seguir as normas tanto para a citação quanto para a formatação do texto, as normas de Vancouver e não as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então é importante que vocês se atentem para isso, já está disponível na biblioteca e aqui nessa aula também. Então, a formatação geral do texto deve ser em Arial 12, os títulos e os subtítulos em tamanho 14 Arial, as tabelas e as ilustrações todas com a formatação conforme nós colocamos aqui na aula. Do texto e das figuras também, está toda aqui normatizada. Alguns exemplos a gente tem aqui de como devem ser feitas as tabelas. Vejam que não vai ser necessário fazer análise estatística dos dados, não há tratamento estatístico. Mas o formato da tabela a ser seguido seguem as normas que se encontram aqui. Das ilustrações, todas elas com fontes de onde você retirou, com nomes dos quadros, as fotos da mesma forma. E para as citações e referências, como eu falava anteriormente, utilizar o estilo Vancouver, que vai estar disponível no ambiente, ou nesses dois sites que nós colocamos à disposição de vocês. É isso.